This call is now being recorded. Pronto, vamos lá. Minha tela está aparecendo para vocês, né? Bom, pessoal, na aula de hoje a gente vai corrigir a atividade da última aula. E também vamos começar um assunto novo, assunto de fatorial. Então, na correção para a atividade de ontem, na atividade da última semana, a primeira questão era para a gente determinar o número de anagramas formados a partir de cada uma dessas palavras. E para isso, basta a gente identificar a quantidade de letras, né, de cada palavra, no caso aí da letra A. Então, deixa eu sair aqui para aceitar alguém que chegou. Vamos voltar lá. Então, ó, na primeira palavra, né, a palavra lua, tem 3 letras. Então, é só a gente ver em cada posição quantas letras nós temos disponíveis para usar. No caso, como a gente tem 3 letras, para a primeira posição nós vamos poder usar qualquer uma das 3. Para a próxima letra, como a gente já usou uma, só sobra 2. Para a próxima só sobra uma. E é só multiplicar isso, né? 3 vezes 2 vezes 1, que dá 6. E esse mesmo processo a gente vai repetir nas outras palavras. Ó. Na letra B, a palavra gato tem 4 letras. Então, aí a gente vai ficar com 4, 3, 2 e 1, que multiplicado dá 24. Na letra C, a palavra escola tem 6 letras. Deixa eu sair aqui para aceitar alguém que está tentando entrar. Eita, apareceu. Cadê? Pronto. Vamos voltar. A gente estava na letra C. São 6 letras. Então, ficamos com 6, 5, 4, 3, 2 e 1, que multiplicado dá 720. A palavra república, que tem 9 letras. Então, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Que multiplicado dá 362.880. A palavra festa, que tem 5 letras, né? Então 5, 4, 3, 2 e 1, que dá 120. E a palavra Pernambuco, que tem 10 letras, né? E aí multiplicando, né, do 10 até 1, 3.628.800. Bom, na segunda questão, falava sobre um dado que foi lançado 4 vezes sucessivamente e está informando as faces que foram obtidas, no caso 2, 3, 5 e 6. Então, esses já foram os resultados dados, não necessariamente nessa ordem. Então, nós podemos mudar de ordem esses 4 resultados. Pergunta de quantas formas pode ter ocorrido essa sequência. Então, se nós temos 4 resultados para colocar em 4 posições, 4, 3, 2 e 1 multiplicado, que dá 24. Perguntamos sobre os anagramas formados a partir da palavra conquista. Então, quantos são? A gente vai ver aí a quantidade de letras disponíveis. No caso, nós temos 9 letras na palavra conquista. Então, a mesma coisa da primeira questão, né? Se são 9 letras, multiplicamos aí de 9 até 1, 362.880. Aí na letra B nós temos uma diferença, porque pergunta quantos começam por vogal. Então, de novo, nós temos 9 letras, porém, eu quero que a primeira letra seja uma vogal. Então, nessa primeira posição, a gente tem que ver quantas vogais nós temos disponíveis para colocar ali, já que eu quero que comece com uma vogal.
ó, se eu tenho na palavra conquista 4 vogais, então aqui nessa primeira posição nós vamos ter 4 opções. E aí o que é que a gente vai ver? Quantas letras sobraram para colocar da segunda posição em diante? No caso, se eram 9 letras e nós já escolhemos a primeira, que é uma vogal, né, dentre essas 4, então das 9 letras só sobraram 8. Então, a partir daqui a gente continua, né, com 8, que é do total de letras, né, tirando a primeira, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1. Aí é só multiplicar tudo, então nós temos 161.280 possibilidades. Quantos começam e terminam por consoante? Então, 9 letras, porém eu quero que comece e termine. Ou seja, eu quero uma consoante no começo e eu quero uma consoante no final. Então, ó, quantidade de consoantes na palavra é de 5 letras, né? Tem 5 consoantes. Então, na primeira posição, para começar com consoante, nós temos 5. Só que dessas 5, como eu usei uma, lá para o final só vai sobrar 4 consoantes. E aí, essas letras que estão no meio da palavra, aí não fala sobre elas serem consoantes ou vogais, então pode ser qualquer coisa. Aí nós voltamos para o total. Das 9 letras, nós colocamos a primeira e a última, então das 9 só sobrou 7. Então, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1, aqui no meio, multiplica tudo, 100.800 anagramas, que dá para formar começando e terminando com consoante. A quarta... É a quarta questão, cadê? Eu coloquei terceira aqui, mas seria, no caso, a quarta... Ah, não, ainda é da terceira questão, né? Que a gente tem a letra D e letra E. Então, pergunta-se ainda, quantos tem as letras C, O, N juntas e nessa ordem? Então, lá da palavra conquista, que tem 9 letras, essas 3 vão estar juntas e exatamente nessa ordem. Ou seja, é como se elas fossem uma única letra, né? Então, nós vamos contar o C, O, N como uma letra, já que eles estão sempre juntos e nessa ordem. E aí nós vamos ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É como se ao invés de 9 letras, a gente só tivesse 7. Então, assim, a gente tem 7 posições para preencher. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. E dá, então, 5.040. Na letra E, pergunta quantos apresentam as letras C, O, N juntas, o mesmo ocorrendo com Q, U e S, e também com as letras T, A. E aí tem a observação para que essas letras, elas podem mudar de ordem entre si. Então, por exemplo, o CON vai estar junto, mas eles podem mudar de ordem. Pode ser ONC ou OCN. Então, considerar que eles podem mudar de ordem. Primeira coisa, CON, QIST, QIS e TA, esses 3 conjuntos vão estar sempre juntos. Então, são 3 conjuntos de letras que podem mudar de ordem. Sendo assim, nós vamos ter aí 3, 2, 1 possibilidades de mudar eles 3 de ordem. Aí nós vamos acrescentar nessa conta a mudança de ordem dentro de cada bloco. Então, dentro do CON, que tem 3 letras, a gente pode mexer ali 3, 2, 1 formas. Já que tem 3 letras na parte do CON, então a gente coloca aqui o 3, 2, 1 referente ao CON, referente ao Q, U e S, que são 4 letras, colocamos aqui também, acrescentamos aqui também a possibilidade dessas 4 letras mudarem de ordem, no caso 4, 3, 2, 1. E na parte do TA também consideramos que essas duas letras podem mudar de ordem, então colocamos aí o 2, 1. Então, a gente tem aqui, ó, 3, 2, 1 primeiro, que é a possibilidade desses 3 blocos de letras mudarem de ordem. O próximo 3, 2, 1 é das 3 letras de CON, que podem mudar de ordem, as 3. Aí aqui, 4, 3, 2, 1 é a possibilidade do Q, U e S, dessas 4 letras mudarem de ordem. E o 2, 1 final aqui é do TA, que também pode trocar de ordem. Então, é só multiplicar
Isso tudo, 1728. Vamos voltar. Agora sim, para a quarta questão. Uma vez por ano, Dona Fátima, que mora no Recife, visita parentes em Caruaru, João Pessoa, Petrolina, Maceió e Garanhuns. De quantas formas distintas ela pode escolher a sequência de cidades a visitar? Então, ela tem aí para visitar 5 cidades, né? Caruaru, João Pessoa, Petrolina, Maceió e Garanhuns, são 5 cidades. Então, nós temos 5 posições para preencher com cada uma dessas cidades, né? Então, a primeira cidade que ela vai visitar, ela tem 5 opções. Como ela já escolheu a primeira para a próxima, só sobrou 4, depois 3, depois 2, depois 1, só multiplicar isso, 120. De quantos modos diferentes, a ordem das cidades pode ser definida se Dona Fátima pretende encerrar as visitas em Petrolina. Então, ela tem 5 cidades para visitar, só que ela já escolheu a última cidade que ela vai visitar, que é Petrolina. Então, só tem uma opção para a última posição. E aí, das 5 letras, só sobraram 4, né, para ela começar, né, 4 opções para a primeira posição, 3 para a segunda, 2, depois 1. Multiplicando isso, então, ela tem 24 possibilidades de visitar, deixando Petrolina por último. Bom, então encerramos aqui a correção. Hoje a gente vai falar sobre fatorial. O fatorial é esses valores que nós obtemos quando a gente calcula as permutações. A gente representa o fatorial com o sinal de exclamação, que vem depois do número. Eu coloquei aqui com a letrinha N, N representando um número qualquer, sendo que esse número tem que ser um número natural, de 0, 1, 2, 3, 4, né? Tem que ser um número inteiro também. Então, é um número inteiro positivo, tá? Tem que ser ou 0, ou 1, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5, ou 6. Tem que ser um número inteiro, tá? Então, algum exemplo de como aparece isso. A gente tem, por exemplo, aqui 5 fatorial, né? Esse 5 com a exclamaçãozinha, eu leio 5 fatorial, e ele representa justamente aquelas contas que a gente estava fazendo, ó. 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Então, esse sinalzinho fatorial indica que é aquele número multiplicado por todos os outros que vêm antes dele até chegar no 1. Então, 3 fatorial, 3, 2, 1, multiplicado. 1 fatorial é 1, né? Só tem 1, a gente para no 1. Qualquer número que a gente pegar com esse sinal de exclamação, é aquele número multiplicado por todos que vêm antes dele. Tá? Uma coisa que a gente pode fazer com o fatorial é parar, parar com o fatorial em um determinado número. A gente não necessariamente precisa desenvolver até chegar no 1, por exemplo. Isso vai nos ajudar em algumas situações, como eu vou mostrar daqui a pouco em exemplos para vocês. Mas, por exemplo, aqui, ó, 5 fatorial é 5, 4, 3, 2, 1, certo? Porém, observem que 4, 3, 2, 1 é 4 fatorial. Então, eu posso fazer do 5 até chegar no 4 e colocar o fatorial. Ou eu posso fazer do 5 até chegar no 3 e colocar o fatorial lá no final. Ou posso fazer do 5 até chegar no 2 e colocar o fatorial ali. Então, a questão é, qualquer número que esteja em fatorial, a gente pode desenvolver ele e parar no número que for mais conveniente para a gente. E aí eu vou mostrar exemplos onde isso vai ser bastante útil para a gente. Uma coisa aqui que a gente tem que considerar em algumas situações é o zero, tá? Se aparecer em alguma questão 0 fatorial, o resultado é 1, certo? Então, sempre que tiver 0 fatorial, o resultado é 1. A gente não vai acrescentar um 0 aqui e multiplicar por 0, porque senão todo esse resultado iria para 0. Né? Então, não faria muito sentido para a gente, quando a gente estiver pensando em possibilidades, dizer que tem 0 possibilidades de organizar 5 livros. Não, são 120 possibilidades. É por isso que aqui, quando a gente está calculando o 5 fatorial, a gente para no 1 e não no 0. Certo? E se alguma situação aparecer com o 0 fatorial,
vocês lembrem que o resultado é 1. Vamos continuar aqui e ver alguns exemplos. Se eu quiser calcular, por exemplo, ó, 6 fatorial menos 3 fatorial. Então, eu posso fazer 6 menos 3 igual a 3 fatorial? Posso subtrair direto? Não, não posso. Observem que 6 fatorial é 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, menos 3 fatorial, que é 3, 2, 1. Então, o fatorial é uma operação de multiplicação. A gente não pode realizar uma subtração antes das multiplicações. Então, o que é que a gente tem que fazer aqui? Primeiro, realizar essas multiplicações, né? O 6 fatorial, que é 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, dá 720. E o 3 vezes 2 vezes 1 dá 6. Então, só subtrair esse valor agora, depois de multiplicado, no caso, 714. Na letra B, a gente tem aí 10 fatorial dividido por 7 fatorial. Nessa situação, a gente poderia calcular o 10 fatorial, né? 10 vezes 9 vezes 8, fazer essa conta enorme de multiplicação e dividir o resultado pelo 7 fatorial. Poderia, mas não precisamos. Tem uma forma mais simples, que é utilizando aquele processo do slide anterior, que eu estava falando para vocês, que vai nos ajudar. Esse 10 não precisa a gente fazer do 10 até chegar no 1. A gente pode fazer do 10 até chegar no 7. Por que no 7? Porque é o número que tem aí embaixo do 10. Então, vai ter 7 fatorial em cima e vai ter 7 fatorial embaixo. O que é que a gente faz? A gente corta o 7 fatorial de cima pelo de baixo. 7 fatorial dividido por 7 fatorial vai dar 1. Então, vai sobrar só na nossa conta o 10, o 9 e o 8. Essa questão do fatorial a gente conseguiu cortar da conta. Então, esse processo ele facilita para a gente não ter tantas multiplicações e nem tantas divisões, né? Porque vai ter situação em que a gente teria que resolver muita conta desnecessariamente. Então, isso é um método para a gente simplificar esses cálculos. Tá? Então, ó, ao invés de fazer 10 fatorial, 10, 9, 8, 7, 6, 5, e o 7 ainda, e depois ainda ter que dividir, eu só vou simplificar cortando o 7 e sobra para mim multiplicar. 10 vezes 9, 90, vezes 8, 720. Então, bem mais simples, né? Apenas duas multiplicaçõezinhas para a gente fazer, né? Ao invés de fazer toda aquela conta absurda, né? De multiplicação e divisão. Bom, aí podemos ter situações como nessa da letra C, em que tem dois números embaixo. Né? Por exemplo, tem 15 fatorial sobre 12 fatorial vezes 3 fatorial. Então, a gente pode pegar esse 15 e desenvolver ele tanto até o 12 quanto até o 3. Fica a seu critério. O mais óbvio para que a gente faça menos cálculo, para que a gente tenha menos trabalho, é desenvolver o 15 até chegar no 12. Se eu fosse desenvolver do 15 até o 3, ia ficar muito número em cima para mim multiplicar. Daria muito trabalho. Então, a gente para no 12, porque aí a gente vai cortar o 12, e os números que sobram são poucos para a gente calcular. Fica só, no caso, 15, 14, 13 em cima, e embaixo, observe que ainda fica o 3 fatorial. Observem também que esse 3 fatorial não é só 3, né? 3 fatorial é 3, 2, 1. Então, nós poderíamos multiplicar os de cima, multiplicar os de baixo e depois dividir, né, o de cima pelo de baixo. Ou a gente pode ainda facilitar mais aqui e simplificar de novo. Observem que o 15 dá para dividir por 3. Então, ó, já simplifica mais. 15 dividido por 3 só sobra 5. Ao invés de multiplicar por 15, a gente vai multiplicar só por 5. Outro que dá para dividir, ó, o 14 dá para dividir pelo 2, que é 7. Então, ao invés de multiplicar por 15, ao invés de multiplicar por 14, nós vamos multiplicar por 5 e por 7. Bem mais simples. Então, ó, o 1 aqui não faz muita diferença, né? Dividir por 1 não altera em nada o resultado. Então, ó, sobra aqui para a gente multiplicar 5 vezes 7, que é 35, e 35 vezes 13, que dá 455. Deixa eu tomar aqui uma água.
Bom, vamos retomar aqui. É bastante informação, eu acho, para vocês acompanharem, né? Mas tá tudo no slide. Eu vou mandar para vocês também, aí vocês vão poder parar e ver com calma, direitinho, tá? Então é só para vocês me acompanharem aqui. Na letra D, um momentinho aqui, pessoal. Menos. Desculpa aqui a pausa, pessoal. Vê só. Aqui na letra D, nós temos valores desconhecidos, no caso o n, menos 2 e n menos 1, nós não sabemos que número é exatamente esse. E aí, o que é que a gente vai fazer? A gente está trabalhando com um número que a gente não conhece, tá? Mas, mesmo assim, nós conseguimos identificar desses dois números qual número é maior e qual número é menor. Porque, observe, se a gente olhar para o número n e nós nos perguntarmos qual é o número que vem antes do n, o número que vem antes do n é o n menos 1. Né? Você obtém o número anterior a um determinado número subtraindo 1, da mesma forma que você obtém o próximo subtraindo ou somando 1. Então, se você quiser saber o número que vem antes do n, n menos 1, o número que vem depois do n, n mais 1. Se você quiser saber o que vem antes do n menos 1, é n menos 2. Se você quiser saber o que vem depois do n mais 1, é o n mais 2. E assim por diante. E no que é que isso vai nos ajudar? Porque aqui nós temos que pegar o número maior e desenvolver ele até chegar no número menor. O número maior aqui, pela sequência que eu coloquei aqui, vocês podem ver que o maior é o n menos 1. Né? Então, o n menos 1 é maior do que o n menos 2. Então, o que é que acontece? Eu vou pegar o n menos 1 e vou desenvolver até chegar no n menos 2. É o mesmo processo que eu fiz aqui em cima. Eu peguei o 15, que era maior, e desenvolvi ele até chegar no 12, que é o menor. Então, eu faço isso aqui. Ó. O n menos 1, que é o maior, eu vou desenvolver aqui embaixo. Em cima, eu repito, n menos 2, fatorial. E embaixo, que era n menos 1, eu desenvolvo. Ó, n menos 1 vezes quem vem antes dele, o n menos 2. E aí, o que é que eu faço? Eu corto esse de cima com esse de baixo. Ó. Os dois são iguais, eu posso cortar. Observe que em cima, ó, como eu estou dividindo n menos 2 por n menos 2, aqui em cima só sobra 1. E aqui embaixo sobra apenas o n menos 1. Então, quando tiver esse tipo de situação, é isso. É você observar nessa sequência aqui, vocês voltam para essa sequência aqui e olha, quem está mais para a direita é maior do que quem está mais para a esquerda. Então, você pega o maior, no caso era o que estava aqui embaixo, e desenvolve até chegar no menor. Nessa próxima questão aqui, a gente vai utilizar isso. Então, por exemplo, nós temos que resolver essa equação. Em cima, nós temos n mais 2 fatorial dividido por n fatorial, que dá igual a 6. Então, observem que n mais 2 é maior do que o n. Né? Ó, se a gente voltar aqui, ó, n mais 2 é maior do que o n, que está lá atrás. Então, a gente vai desenvolver o n mais 2 até chegar no n para poder simplificar. Observem. Eu vou pegar o n mais 2 e ele vai virar n mais 2 vezes n mais 1 vezes n. Por que eu fiz até chegar no n? Porque tem um n aqui embaixo para poder cortar. Então, eu vou cortar esse n de cima com o n de baixo. Na parte de cima, só vai sobrar n mais 2 vezes n mais 1. O igual a 6, observem que eu não estou mexendo com ele, eu estou só repetindo, certo? O que eu estou fazendo aqui é simplificar essa parte do fatorial para tirar o fatorial da nossa conta. Tá? Então, ficamos com n mais 2 vezes n mais 1 igual a 6. Vamos desenvolver aqui essa multiplicação. Observem que eu vou multiplicar o n pelos dois elementos que estão lá.
E a mesma coisa eu faço com o 2, também multiplico pelos 2 que estão lá. A gente tem que utilizar a regra da distributiva aqui, multiplicando pelos 2 elementos seguintes. Então, ó, n vezes n vai ser n ao quadrado, tá aqui. Aí, n vezes mais um n. 2 vezes n, 2n. E 2 vezes 1, 2. Igual a 6, eu repeti aqui. Então, observem que a gente vai poder ainda simplificar aqui no meio da seguinte forma. O n ao quadrado não tem mais nenhum n ao quadrado, só repito ele aqui. N mais 2n dá 3n. Mais 2 eu repito aqui, igual a 6 eu repito aqui. Então, a gente tem aqui uma equação de segundo grau para a gente resolver, certo? Aí a gente tem que lembrar que em uma equação de segundo grau, a gente resolve utilizando essas duas formulazinhas. A fórmula do delta, né, b ao quadrado menos 4ac, e a fórmula do caso, normalmente a gente vê com o x, né? Eu estou colocando aqui com o n, já que a nossa incógnita é o n, que é menos b, mais ou menos, raiz de delta sobre 2a. E aí, o que é que a gente tem que fazer? A gente tem que identificar quem é esse B, quem é esse A e quem é esse C. Mas, para que isso aconteça, a gente tem que deixar essa equação aqui igual a zero, tá? Então, lembrem aí, quando a gente estiver resolvendo uma equação de segundo grau, isso aqui tem que estar igual a zero. Se não está, é porque ainda falta mais um passo. Então, ó, o que é que a gente tem que fazer? Esse 6 que está aqui, não era para ele estar aqui, era para estar igual a zero. Então, eu vou pegar ele e vou mandar ele para o outro lado da igualdade. No caso, vai ficar n ao quadrado mais 3n mais 2 menos 6, igual a zero. E aí eu posso juntar mais 2 menos 6, que dá menos 4. Então, finalmente, aqui a gente tem o formato da equação que a gente precisa, onde a gente vai identificar o a, que é o que acompanha o n ao quadrado, que é 1, o b, que é o mais 3, e o c, que é menos 4. Então, aqui, ó, na fórmula do delta, a gente vai substituir b ao quadrado. Quem é o b? O b é 3, né? O elemento que acompanha a letra n. O a, que é o que acompanha o n ao quadrado, é 1, né? Já que não tem nenhum número aqui, é 1. E o c, que é menos 4, é o número que não tem nenhuma letra junto dele. Então, só substituir aqui. Aí eu vou resolver. 3 ao quadrado é 9. Aqui, observem que, como é uma multiplicação, eu tenho que fazer jogo de sinal. Menos com menos, mais. 4 vezes 1, 4 vezes 4, 16. Então, o nosso delta é 9 mais 16, ou seja, o delta é 25. Com esse resultado do delta, eu vou colocar aqui, ó, nessa equação, para calcular o n. Então, ó, o n é menos b, só que quem é b? B é 3, então menos 3. Mais ou menos, ó, daqui da fórmula, mais ou menos, raiz de delta, sendo que o delta é 25, e 2a embaixo, ou seja, 2 vezes 1, já que o a é 1. Aí aqui eu vou resolver esse valor. Observem que eu vou tirar aqui primeiro a raiz, né? Vai ficar menos 3 mais ou menos a raiz de 25, que é 5, sobre 2. E aí a gente vai ter o N1 e o N2, usando o mais 5 ou usando o menos 5. Usando o mais 5 é menos 3 mais 5, que é 2, sobre 2, 1. E usando o menos 5, menos 3, menos 5, menos 8, sobre 2, menos 4. Observem que esse segundo resultado não convém para a gente. Por quê? Porque eu não posso ter um n negativo aqui. Não existe um número negativo fatorial. Os números fatoriais são apenas a partir do zero e números positivos inteiros. Então, negativo não serve para a gente. A nossa resposta vai ser esse daqui, que é positivo. N é igual a 1, certo? Bom, é bastante coisa, né? Mas como eu falei para vocês, está gravado e está no slide para vocês tentarem acompanhar quando for fazer os exercícios. Bom, agora a gente vai fazer, vai para a parte da atividade, porém, dessa vez aqui no online, eu vou mandar para vocês, na verdade, um link só para eu fazer
a frequência, tá? A atividade mesmo, eu vou mandar para vocês pelo Classroom. A gente não vai fazer ela por aqui hoje, não, tá? Tem bastante coisa e vocês precisam acompanhar o material, ver os exemplos para conseguir responder, certo? Então, dessa vez eu vou mandar aqui uma perguntinha só para a gente fazer a frequência. E aí vocês já vão poder sair e logo, logo, não vou demorar muito não hoje, assim que a gente terminar aqui, eu já vou enviar para vocês, preparar para enviar para vocês a atividade. Tá, então, deixa eu abrir aqui para eu pegar o link. Pronto, aí é lá no Nearpod, aquela plataforma que a gente estava usando nas outras aulas, né? É só vocês clicarem no link, colocarem o nome completo de vocês, que é a frequência, certo? Coloquem o nome completo de vocês, de preferência coloquem a turma também. E é só uma perguntazinha bem simples, só para eu registrar mesmo a frequência de vocês. Tá? Então, entrem aí para ficar registrado. E aí a gente encerra a aula. Tá? Eu vou parar aqui a gravação, né? Para quem está acompanhando a gravação, já pode ir fazer a atividade.